belo café, que belo café italiano. Então, hoje nós vamos nos atualizar no rastreamento, no diagnóstico e no tratamento das lesões intraepiteliais cervicais. É focado, então, nas lesões intraepiteliais cervicais. Professora Marici Tacla Alves Barbosa, conhecida de todos, chefe do setor de PTGI, da Divisão de Ginecologia, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Ela nos trouxe 106 slides. Mas não se preocupe, que ela fez um rastreamento dos slides e diminuiu um pouquinho. São só 80. Parou em 98, mas já é melhor. Voltamos para os 2 dígitos. Marici, a brincadeira, a palavra é sua, viu? Bom dia a todos. Já estão me ouvindo? Então, eu agradeço a oportunidade de trazer para vocês aqui um pouco do que a gente faz todo dia aqui no nosso serviço, no nosso setor, do qual eu tenho bastante orgulho de participar. Então, vou tentar falar com poucas palavras, principalmente com relação ao rastreamento e diagnóstico, para trazer alguma coisa nova que possa estar valendo por aqui, mas a gente vai falar um pouquinho de rastreamento, diagnóstico e tratamento das lesões intraepiteliais cervicais. E para introduzir, acho que nem todos souberam, que a Organização Mundial de Saúde, em 2020, ainda mais que foi no meio da pandemia, lançou um desafio de alcançar e acelerar mundialmente o processo de uma estratégia para a eliminação do câncer cervical. E a proposta é uma vacinação de 90% das meninas até, das meninas até os 15 anos, 70% das mulheres deveriam ser rastreadas, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais, repetindo mais uma vez aos 45 anos, e, finalmente, o tratamento da lesão precursora e dos cânceres invasivos serem tratados em 90% dos casos. Nós sabemos que no Brasil, além no mundo, o problema do câncer de colo uterino ainda é um problema de saúde pública, e apesar de que temos tido, segundo os dados do INCA, um número menor de casos todos os anos, nós ainda temos um aumento de mortalidade neste país, que é um verdadeiro continente, em que vocês veem que no Sudeste nós temos 12 casos para 100 mil, mas no Norte, infelizmente, vem aumentando, chegando a 22 das piores cifras que tem no mundo, igualando seus piores países. O rastreamento tem um papel importante, porque apesar dos avanços em nível da atenção primária de todo o SUS, reduzir a mortalidade no Brasil do câncer do colo do útero ainda é um desafio a ser vencido. E isso passa pelas diretrizes, passa pelo rastreamento e pelo tratamento e abordagem das lesões precursoras. Assim tanto que a estratégia da OMS inclui isso como uma parte importante do processo. As diretrizes brasileiras representaram uma evolução muito grande para que a gente tivesse uma abordagem aqui do nosso país e não termos que seguir todas as ordens sempre de fora. Nessa segunda edição, na primeira foi 2011, a segunda em 2016, foram chamadas todas as pessoas envolvidas, inclusive as sociedades das quais eu estava fazendo parte e acabei participando. E foram resolvidos, como recomendações do rastreamento, que estão valendo ainda, o exame citológico convencional, que deve ser realizado de 25 a 64 anos, no intervalo entre exames de 3 anos, depois que a pessoa tiver 2 exames anuais consecutivos negativos. Resumindo, aos 25 começa a faz 1 aos 25, 1 aos 26 seria o ideal, e a partir de então, tendo negativos, mas a qualquer idade, isto pode acontecer, passará a fazer o exame a cada 3 anos, até os 64 anos. A interrupção deste rastreamento só ocorrerá aos 64 anos se a mulher tiver 2 exames negativos com intervalo de 1 a 3 anos nos últimos 5 anos. Isto ainda está valendo, mas a gente vai justamente trazer rapidamente aqui 2 ou 3 novidades com relação a isso.
Uma delas eu acho que é básica, mas eu achei interessante trazer a todos, porque é bem específica, mas a Sociedade Brasileira de Citopatologia, em 2020, resolveu fazer finalmente uma atualização da nomenclatura brasileira para laudos citopatológicos do colo uterino e áreas anogenitais, porque havia uma diferença com relação à Bethesda, e finalmente Bethesda, que é uma linguagem universal, foi adotada. O HPV na biologia molecular é muito importante, todos sabemos, por ter um valor preditivo negativo alto, e nas discussões das diretrizes no Brasil foram fortemente defendidas pelos grupos presentes, mas por uma questão política, provavelmente não foi adotada naquela circunstância. Vejam que, numa comparação do teste de HPV com citologia para a prevenção do câncer cervical, aqui nós temos quanto se distancia a citologia exclusiva do screening por HPV. Mas, desde até antes dessa época, já havia bastantes estudos e propostas para que o screening, o rastreamento fosse feito primariamente com o teste de HPV, com algumas propostas de fluxograma, uma delas desde 2010, 2012, quando foi desenvolvido o teste COBAS da Roche, em que muitos trabalhos mostraram, então, a presença dos HPVs tipo 16, 18 reconhecidos isoladamente, mais 12 outros que são os mais frequentes relacionados com o câncer. E aí se estabeleceu uma proposta de mudança, nós veremos logo a seguir que no Brasil, inclusive parte do grupo que colaborou nas diretrizes, em seguida publicou exatamente, fruto das nossas discussões, uma proposta de ter o teste DNA-HPV para screening no Brasil, mostrando sempre a possibilidade de abreviar o processo inicial, talvez um pouco mais caro, mas que posteriormente torna-se economicamente mais viável. Isto está combinando com a OMS também propondo como uma recomendação geral no mundo, a ideia de se fazer justamente o screening com HPV em mulheres acima de 30 anos a cada 5 a 10 anos de intervalo regular, mudando apenas para as pessoas portadoras de HIV com intervalo de 3 a 5 anos. E muito importante, que eu considero realmente uma novidade, concretamente uma ação muito positiva, um grupo de Campinas desenvolveu um trabalho em Indaiatuba de mudar, junto com a prefeitura local, o método em toda a população, tratando-se de uma cidade relativamente pequena, foi colocado em prática e tem sido publicado em 2020 e 2022, o Dr. Júlio César Teixeira lidera esse grupo e propõe que, na presença de um HPV, de um teste HPV negativo, se repita após 5 anos o screening, com HPV positivo 16, 18, vai direto para a colposcopia, e com os outros 12 positivos, que são testes que são feitos hoje com bastante frequência, inclusive aqui no HC, nós temos esse teste, então nós fazemos, se tiver positivo os 12 outros, faríamos a citologia, que se der negativo, repete o teste de HPV após 1 ano, e se der positivo, vai para a colposcopia. Então, tudo isso são movimentos feitos, eu deixei aqui, só para referência, vários estudos publicados por brasileiros, nós fizemos parte desses trabalhos, em 3 deles, inclusive eu tive uma participação, o nosso grupo esteve presente, a doutora Noeli, inclusive, publicou recentemente uma proposta com autocoleta, que é um assunto extremamente atual, e tudo isso tem chance atualmente, até por um momento circunstancial, de, por conta dessas publicações, ser adotado no Brasil, que eu acho que é uma coisa que vai impactar para todos nós, por isso achei importante trazê-lo para vocês todos. Então, nós sabemos já que a taxa de incidência do câncer do colo explica muito porque a partir dos 30 anos, porque há um cruzamento da persistência do HPV de alto risco nesta faixa etária, e acima disso começam, então, os casos de câncer, e por isso o HPV acima de 30 anos torna-se importante. No diagnóstico das lesões intraepiteliais cervicais, eu trouxe aqui
uma sequência que foi feita e fornecida por um laboratório, mas ela é muito didática. Então, vocês veem o HPV num tecido escamoso do colo do útero não infectado, sofre em áreas que têm algum tipo de lesão, uma invasão até a camada basal, que é a célula mais metabolicamente ativa, e que, então, ela ali se instala, e nesta fase considerada de infecção, há um clareamento, na maioria dos casos, por conta da própria imunidade da paciente. Depois passa-se para a fase que é chamada de transformante, em que, de fato, há uma inclusão do HPV na célula hospedeira, e daí vão acontecer as transformações no caso de grau 1, 2 e 3, conforme a extensão que pega do epitélio, e, neste caso, ainda ela pode regredir espontaneamente e passa para o caso do câncer, que é redundante falar invasor, após quando ultrapassa a camada basal dessas células que nós estamos vendo. Aí já não temos mais como regredir. Então, durante este período que há possibilidade de regressão, é muito importante o diagnóstico e tratamento. Na fase infectada, o HPV, a infecção pelo HPV, depois a replicação, quando se transforma, é quando há, então, a ação dos oncogenes E6 e E7, e há, então, um completo descontrole do ciclo celular, com a integração do vírus às células hospedeiras. Então, aqui, de uma forma resumida, nós temos a partir de que fase nós podemos, então, pedir e teremos os testes positivos. Então, aqui temos o DNA, a partir da fase de replicação, a detecção do RNA mensageiro de E6 e E7 a partir da expressão deles já com o estabelecimento da lesão, e o P16KI67, quando já temos o instalado processo neoplásico. Aqui, importante, outra coisa, uma outra observação, que é a proposta de nomenclatura do mesmo grupo de Bethesda, que publicou, diante do fato de que a fase 2 intermediária seria pobremente reprodutível, isso já é conhecido desde de uma publicação do estudo Altos, que tem muita importância no nosso grupo, de que só metade dos casos seriam avalizados por outros patologistas, metade iria para NIC3 e metade para NIC1. Então, há uma proposta de que, quando houver este diagnóstico, se faça uma reação imunistoquímica com o P16, em que, se for positivo, este quadro representa, então, uma lesão de alto grau. Se for negativo, ele estaria no grupo de baixo grau. E não vou me estender, senão isso vai 2 aulas, não uma só, sobre o P16KI67, E6 e E7, em que nós sabemos que esses oncogenes vão inativar as proteínas de proteção da apoptose celular, então, por isso, acaba havendo um acúmulo do P16, e isto é detectado relacionando com a gravidade da infecção, e quando se usa o marcador de proliferação KI67 associado, então também teremos a medição da gravidade das lesões, e a dupla coloração leva a uma boa sensibilidade e especificidade na neoplasia intraepitelial cervical. Aqui só um exemplo de uma verificação em que nós teríamos essa coexpressão expressa em 86% dos casos de lesão intraepitelial e 95% nos carcinomas, enquanto numa cervicite crônica não houve expressão deles em 100% dos casos. Este quadrinho foi montado por um grupo de residentes da patologia daqui, em que tornou-se muito didático, mostrando no P16KI67, eles mostram a citologia, a histologia progressiva dos casos, e P16KI67 aqui, mostrando claramente que esta reação está presente na maior gravidade, e quando está ausente, quando há dúvida, e na NIC1, eu quero que vocês vejam bem, porque isso implicará, inclusive, nos nossos procedimentos de tratamento, que é a nossa ideia, falar um pouquinho mais extensivamente. Por quê? Nós temos aqui, só para relembrar, a gente já falou,
Então, nós temos os coilócitos e toda a representação esquemática das lesões de grau 1, 2 e 3, com a ressalva do 2, podendo, então, ter um comportamento mais benigno, mais maligno, e lembrando que isso passa para que aconteça 10, 15 anos, há quem fale até mais que isso. Então, nós temos oportunidade de impedir que a nossa paciente atravesse a rua por ICESP. Eu sempre brinco com isso, porque nós podemos intervir nesta fase, em que pese as dificuldades para fazê-lo de uma forma tão massiva quanto no mundo inteiro é reconhecido. Outro item importante, esse mesmo grupo do Bethesda, autores que estão nesse grupo do Bethesda e do LAST, do grupo LAST, eles publicaram também a possibilidade, a presença, a verificação da presença de que na junção escamocolunar, que nós sabemos que é onde o HPV tem a maior ação, é onde se inicia o câncer, então, o processo, né, displásico, então haveriam células diferenciadas que teriam a capacidade realmente de serem invadidas e desenvolver a doença. Então, isso nos faz lembrar, da geração mais velha, o professor Salvatore falava que colo cauterizado e não teria câncer, porque justamente a gente vai vendo sempre o desenvolvimento do esclarecimento da ação do HPV e da importância da junção escamocolunar, nos mostra que a retirada sempre deve visar o diagnóstico e o tratamento, e deve levar em conta, e estes autores dizem que existem células especiais chamadas, que eles deram o nome de juncionais. Além disso, aqui é um esquema bastante óbvio e importante para que a gente entenda, quando eu for falar dos tratamentos, o quanto HPV é presente em pacientes jovens, mas isto não representa nem a presença de pré-câncer, nem de câncer. Por isso, há um rastreamento em pacientes acima de 25 anos, o câncer é muito raro abaixo, e acima de 30 anos é que, de fato, nós teremos o pré-câncer e o câncer. Essa faixa de 25 a 30 ainda apresenta muitas discussões. E também este quadro, acho que faz muito claro o que acontece com a infecção do HPV, em que, no período inicial, há um clearance evidente, com a persistência, vejam bem, de quanto fica, e que, até chegar na invasão, vai levar por volta de 10 anos. Então, nós temos todo este período para podermos olhar, observar e tratar, e aqui a persistência leva a este grupo com o NIC3, em que nós vamos, então, ter como objetivo, para tratar a destruição ou extirpação das lesões, impedir a progressão para câncer invasor e reduzir o risco de transmissão para parceiros. Teremos que considerar no tratamento a morbidade, que passamos a entender e ver que existem consequências da retirada deste tecido, e também levar em conta como risco de progressão importantíssimo, idade, o grau da NIC e o desejo reprodutivo. Talvez estes sejam os fatores mais importantes, inclusive na escolha de tratamento. Lembrando que acima dos 25 anos, nós teremos um pouco mais de liberdade para tratar de uma forma mais invasiva, talvez seja esse o termo para falar. Nós sempre, até há pouco tempo, essa publicação foi em julho de 21, nós usávamos como referência da estimativa da história natural da neoplasia intraepitelial cervical, publicações de 1900 e alguma coisa do século passado. Aqui foi feita uma revisão sistemática e uma meta-análise que foram muito importantes para atualizar, diante de tudo isso, como que é o risco da neoplasia intraepitelial grau 1, aqui lembrem-se disso, a evolução, a regressão ao normal é muito alta, o risco de progressão é muito baixo, tá? Faltou aqui uma saliência aqui, e aqui, né, da persistência e regressão do NIC1, e a persistência do NIC3, que é particularmente o que mais, então, vai envolver a nossa
decisão terapêutica, enquanto que, não, aqui está, porque ficou aqui, olha, a progressão para o câncer cervical é basicamente muito pequena no grau 1 e 2, como veremos também em algumas novas publicações, que o 2 é considerado alto grau, mas com a ressalva que o Last colocou em novas publicações para que façamos essa avaliação. E a verdadeira, tanto que se fala entre nós, que a verdadeira lesão precursora é o NIC3. Então, esta publicação mostrou que no NIC1 há uma regressão de 60%, persistência de 25%, progressão para NIC2 ou mais 11% e NIC3 mais 2%, afirmando, então, que o NIC1 é de muito pouco risco para evoluir para o câncer, 0,03%. Já o NIC2, ele regrediria em 55% dos casos, a persistência em 23%, a progressão para NIC3 mais 19%, e a taxa é maior de regressão se a idade for menor que 30 anos ou teste negativo para HPV. Apenas 10 de 3.037, 0,3% evoluiriam para o câncer. Já a NIC3 é, então, o verdadeiro precursor, com uma regressão menor, persistência de 67% e uma progressão de 2%. Então, isso tem que ser registrado para que a gente tome uma decisão terapêutica, e eu vou trazer aqui uma publicação também de 2020, em que a Sociedade Americana, muito atuante, e que colocou em 2019, publicando em 2020, aquela que a gente sempre tomava antes como base de orientação para conduta e manejo das alterações citológicas e para tratamento. E aqui eu acho que é importante verificar a principal diferença entre as diretrizes de 2019 e as versões anteriores é a alteração, principalmente, dos algoritmos baseados em resultados de testes para diretrizes baseadas em risco. Então, não é mais, deu NIC1, nós vamos não tratar, deu NIC2, vamos tratar ou não tratar, sim ou não. Há uma decisão baseada em risco. E eu posso dizer a vocês que aqui no HC, já não é de agora, todos que passam no nosso ambulatório sabem que nós fazemos esta avaliação de risco, acabamos frequentemente apelando para as diretrizes, mas nós temos como base, os residentes têm que guardar, que tem que dizer idade, paridade e comorbidades, e história anterior, quais são os seus resultados. Nós temos no nosso prontuário eletrônico, inclusive, uma progressão de visualização de resultados, para que seja tomada uma decisão individualizada, mesmo diante do mais óbvio e propagado e divulgado e comprovado em evidências. O objetivo principal da triagem e manejo é a prevenção do câncer cervical através da detecção e tratamento do pré-câncer. Então, aqui nós temos que em 2012, baseado em resultado de exame, a conduta era com algoritmos baseados em resultados, lá nos Estados Unidos, cito e HPV, eles já usavam, levando a colposcopia e manejo. Em 2019, então, tudo se baseia em riscos, a conduta é baseada nisso e levado em conta, então, idade, exames anteriores de 5 anos e atuais, comorbidade, tratamento anterior até 25 anos antes, que passou a ser realmente visto e comprovado que o antecedente de uma lesão, apesar, nós vamos ver aí alguns dados, de serem tratadas e evitarem a evolução, mas estas pacientes permanecem com maior risco. O gerenciamento igual para risco igual é a proposta que é feita. Existem, então, 3 estratégias, que o HPV é a base para a estimativa de risco, o exame de HPV, as comparações de teste de HPV e citologia, e apenas citologia, tem 3 formas de fazê-lo. O risco personalizado é baseado nos resultados atuais de teste de triagem e resultados anteriores, e biópsias e fatores pessoais, e a estimativa de risco foi feita baseada num coorte longitudinal prospectiva de 1,5 milhão de pacientes por mais de 10 anos, e isso é interessante porque eles acabaram criando, acho que no mínimo para
curiosidade, a gente ainda não está usando, não consigo ver que o pessoal tenha usando, mas existe até um aplicativo com esse algoritmo, de tal forma que é avaliado o risco em função, eu vou mostrar para vocês, é em função de dados que vão sendo pedidos, aqui eu vou dizer, você compra o aplicativo e eles vão perguntando qual é a idade, qual é a situação clínica, você vai respondendo, eles vão evoluindo até que eles dizem, eventualmente, qual vai ser a proposta que eles têm como resultado dos dados que você fornece, que eles colocam na sua diretriz como sendo o que deve ser realizado. E o risco abaixo de 4%, só eu acho que tenho que fazer essa consideração, o americano, ele evita a colposcopia o quanto pode. Entre os profissionais da área aqui no Brasil, a gente fala que deve ser porque lá parece que é um procedimento muito caro e eles realmente acabam montando sempre diretrizes em que a colposcopia acaba não sendo tão favorecida, e aqui, então, eles, só para colocar, eles fazem alterações cervicais, eles colocam alterações cervicais agrupadas em categorias, mostrando, então, o manejo inicial, retorno para vigilância, e são os passos que eles vão pedindo naquele aplicativo, e eu tenho até curiosidade de fazer isso, algumas vezes que eu tentei, não é tão fácil e tão ágil, mas teve até uma residente que colocou isso e realmente chega no que a gente geralmente quer fazer. Tá? Algum problema? As lesões, então, intraepiteliais cervicais. Vamos aos finalmente, como tratar. Nós teremos tempo para explicar bastante bem que os métodos cirúrgicos considerados são excisão a laser, muito pouco usado, cirurgia de alta frequência, considerada gold standard, excisão cirúrgica de excelência com confirmação e, indiscutivelmente, uma boa conduta. Os métodos ablativos, quais sejam eletrocoagulação diatérmica, criocirurgia, com publicações do estrangeiro, tal. Aqui no Brasil não tem aplicação, eu só vi o aparelho antigo que tinha no ambulatório, quando eu entrei na residência, nunca vi funcionar, não conheço, não faço e não fazemos. A vaporização por laser, se reservando esses dois métodos, muito mais para as lesões mais chamadas produtivas, não as transformantes, isso significa NIC1 e condiloma, e menos para os casos das verdadeiras lesões precursoras. Os métodos ablativos, eles destroem o tecido, o epitélio anômalo, que será substituído por um epitélio normal, a eletrocoagulação diatérmica através de fulguração e coagulação, a criocirurgia através de congelamento dos tecidos, com óxido nítrico, menos 80 a 90 graus, 2 ciclos de 120, 180, isso para mim tudo é teórico, eu pego na literatura, porque, como disse, não temos experiência. E a vaporização por laser de CO2, com profundidade, nós temos o privilégio de poder fazê-la, e nós podemos avaliar uma profundidade de 6, 7 milímetros. Há quem acha que a gente vai com reguinha, não, mas a gente cria experiência e é possível a gente fazer avaliar e fazer, de fato, uma profundidade desejada em cima do que nós queremos, fazendo com o laser mais do que com o eletrocautério. Os métodos cirúrgicos mais utilizados, portanto, nas lesões de alto grau, representam a exérese da lesão com fechamento direto ou cicatrização por segunda intenção. Isso aqui eu quero só parar para falar, porque houve uma mudança fundamental, uma mudança muito importante com relação às condutas antigas, em que se fazia uma cirurgia, como que a gente falava, que era, eu lembro da... ao invés de conização, era a maltês que a gente fazia, me ajudem só, manchete. Amputação, é óbvio. Falhou. A amputação do colo, existiam várias formas em que a gente tirava todo o colo.
isso foi mudando ao longo do tempo, isso é muito, muito claro para nós. Nós fazemos cada vez mais cirurgias, o objetivo é fazer a cirurgia cada vez mais conservadora por conta de que as pacientes que nós vemos e temos hoje o diagnóstico, frequentemente são jovens. Então, a gente, por isso, fala que a idade é fundamental para a nossa opção terapêutica. A excisão a laser é após a excisão, a vaporização do leito cirúrgico e fechamento por segunda intenção. Então, a observação da JEC é o nosso objetivo, inclusive depois do tratamento. Então, nós deixamos, sim, o leito cirúrgico sem nenhum tipo de revestimento, e o nosso objetivo é, se possível, realmente trazer esta junção para a superfície do colo, e nós consideramos que esta é a forma melhor de tratar para que tenhamos o controle da tal da junção escamocolunar, que eu comentei com vocês, que era de muita importância onde se instala a doença. A cirurgia de alta frequência passou a ser praticamente o gold standard por facilitar, teoricamente, ser ambulatorial. Nós aqui no HC fazemos, fora, muitos poucos colegas fazem esta cirurgia no seu consultório, pelos riscos óbvios que podem acontecer, mas ela é uma cirurgia rápida, de realização tranquila e que permite alta precoce, então ela se tornou realmente uma cirurgia de referência. Ela consta de um processo de corte e coagulação que utiliza a corrente alternada de alta frequência com mínimo dano ao tecido, hemostasia por coagulação e cicatrização por segunda intenção e nos permite tirar uma quantidade de tecido mais programada. Agora, a excisão cirúrgica, nós acabamos aqui criando uma experiência muito ampla, muito grande, por conta de fazer as conizações em casos específicos que nós tínhamos o nosso dia cirúrgico, em que a cicatrização por aproximação primária ou segunda intenção também ocorre, e que, não há dúvida, não precisa ter o aparelho de alta frequência, porque a excisão cirúrgica, se for o caso, com bisturi frio ou com elétrico, permite que também tenhamos um dimensionamento com a experiência de se fazer, de fato, uma retirada de tecido o quanto nós queremos. E aqui é um conceito importantíssimo que eu quero passar, porque nós passamos a ter, então, na nossa área de PTGI, uma classificação da zona, chamada zona de transformação, que é onde ocorrem aquelas alterações, em que nós temos a zona tipo 1, 2 e 3, que é no tipo 1, completamente ectocervical, totalmente visível, quando ela tem um componente endocervical, mas é ainda totalmente visível, e quando o componente endocervical não é totalmente visível, nós não vemos o ápice dessa área de transformação. Isto se refletindo na nossa decisão terapêutica de cirurgia, porque nós faremos, quando possível, então, dependendo do tipo de excisão da ZT, dependente da profundidade necessária, e a técnica vai depender do tipo e da ZT e da topografia das lesões, e depende do grau da neoplasia intraepitelial. Então, a IFCPC, em 2011, nessa ocasião, fez uma nomenclatura nova de colposcopia, de vaginoscopia e tudo mais, e na terminologia foi definido os tipos de tratamento excisional, mostrando, então, excisão tipo 1, 2 e 3, e a importância do comprimento da espessura e da circunferência e da margem que é comprometida. Então, aqui, a gente passou a chamar de EZT, exérese de zona de transformação, e conização seria quando a gente acaba se referindo a uma profundidade maior. A extensão não importa aqui na entrada, mas a profundidade, sim, por conta de consequências da retirada de muito material, levando a comprometimento futuro obstétrico. A excisão do tipo 1 se restringe ao ZT1, a excisão do tipo 2 um pouquinho mais profunda, que é a ZT2, e a excisão do tipo 3 é a mais profunda de todas, equivalendo ao nosso cone clássico, se é que podemos falar isso. Então, quando tratar? Aí nós falamos como, até agora, as técnicas, e agora nós vamos falar de quando, em que NIC1 ou lesão de baixo grau é um tratamento conservador
na medida do possível. Acho que isso é uma mensagem importantíssima, houve essa mudança. Eu lembro sempre que participei, no começo da minha vida associativa e de dar aulas em congressos, de uma mesa com... num congresso em que havia daquela coisa de a favor e contra para a gente falar, e era para ser a favor ou contra tratar a NIC1, porque já se começava esse dilema. Mas isto evoluiu de tal forma que hoje não se discute, não há dúvida de que o tratamento tem que ser mais conservador. A lesão de alto grau 2 ou 3, ou chamada de alto grau, sempre fazer o tratamento excisional preferencial. A esterectomia eu pus aqui como interrogação, nós vamos falar dela depois, porque ela passou a ser um tratamento de exceção, quando, se a gente pensar no passado, ela era uma alternativa para muitos dos casos. As lesões intraepiteliais devem ser levadas em conta alguns critérios para a escolha do tratamento, a extensão e gravidade da lesão. Alguns desses itens eu estou sendo repetitiva, mas acho que são todos importantíssimos que sejam gravados. A observação parcial ou total para dentro do canal, EZT 1, 2, 3, possibilidade de invasão, idade, desejo reprodutivo, estado clínico e imunológico da paciente, para que seja decidido se será feita a possibilidade aqui no HC, por exemplo, durante a pandemia, passamos quase todos os casos para o ambulatório com o CAF, mas alguns não é possível. A gestação representa uma definição de adiar o tratamento desde que não haja possibilidade de invasão. A associação com outra ginecopatia, mesmo assim com mioma, com sangramento, na medida do possível, sempre fazemos uma amostragem maior com algum tipo de EZT, para depois partirmos para uma esteré, por exemplo, e o risco anestésico é avaliado. Então, a lesão de alto grau, definitivamente, o tratamento melhor é o excisional, por conta de avaliar a progressão para o câncer, morbidade relacionada ao tratamento e a probabilidade de atingir o objetivo que queremos. O tratamento excisional, indubitavelmente, leva a uma vantagem de disponibilidade de material para exame histopatológico, em que se confirma o diagnóstico, se exclui a malignidade oculta, que é uma realidade, e a informação sobre excisão completa ou não, definindo as margens, que são o maior fator de risco de persistência ou recorrência da lesão. O tratamento excisional tem uma meta-análise que persiste ainda, foi renovada, mostrando que as evidências sugerem não haver técnica cirúrgica superior para o tratamento de neoplasia intraepitelial escamosa, em que pese eu ter comentado que se tornou um gold standard o CAF, mas não é necessário se fazer uma ou outra. E o laser, inclusive, todos têm resultados equivalentes. O laser passou a praticamente não ter, inclusive, mais publicação, e é uma técnica que leva mais tempo, exige uma formação maior, torna-se mais cara pelo aparelho, sem nenhuma vantagem relacionada. O tratamento excisional, repetindo, então, faça uma exérese de lesão EZT, que é a EZT, que é um conceito que nós temos que ter, ou o CONE, com todas essas técnicas, e apresentam, como esterectomia uma exceção, alto índice de cura. Aqui tem vários trabalhos em que nós estamos mostrando que, em revisões sistemáticas e meta-análises, em que foi a maior parte falando da NIC2, em que aqui em 2018, desconfigurou aqui, em que foi feito, por exemplo, a maioria das lesões NIC2, particularmente em mulheres jovens abaixo de 30 anos, regridem espontaneamente. A vigilância ativa, ao invés de intervenção imediata, é, portanto, justificada, principalmente em pacientes jovens. Outra coorte na Dinamarca coloca a mesma proposta de manejo conservador e que, para mulheres com NIC2, e a regressão se tornou mais frequente, observada em metade delas. Então, não há por que tratar estas mulheres, principalmente abaixo de 30 anos, em idade reprodutiva. De novo, mais um trabalho, também todos relativamente recentes, então, fazendo com que a gente, inclusive no caso baseado em evidências, a gente possa tornar a NIC2 como um ponto de
intermeio para que a gente possa, talvez fazendo a imunohistoquímica, ter um pouco mais de maleabilidade aí para o tratamento. Em 2017, a Arbin, que faz muitas, que publica na Cochrane, então fez também essa observação que mulheres com NIC apresentam maior risco basal de prematuridade, o tratamento excisional e ablativo aumentam mais esse risco, e a frequência e gravidade das sequelas adversas aumentam com o aumento da profundidade do cone e são maiores para a excisão do que a ablação, o que parece bastante intuitivo, quase isso. Então, assim, o impacto da idade da conização no desfecho obstétrico também mostra que nós devemos tomar este cuidado. E aqui, só para falar que eu falei que ia falar um pouco da esterectomia, se ela é um tratamento definitivo, e infelizmente, apesar de tudo, a gente sabe que existe a possibilidade de se desenvolver. Quem tem uma lesão de colo por HPV pode vir tê-la também na vagina. A gente tem pensado bastante, apesar disso, nós temos aqui uma corte bem grande de pacientes com neoplasia vaginal, e elas realmente são as pacientes que têm algum problema no colo, que vão um dia ter o problema da vagina, e uma pequena parte delas é que vai ter, então, depois a neoplasia vaginal, que é muito rara, muito mais rara do que o cervical. Então, ainda assim, temos que ponderar isso. E agora, então, reforçando as exceções do tratamento excisional. Gestação, em que se deve repetir a colposcopia 3 meses após o parto com a citologia, e que, então, na medida de que não há suspeita de invasão, não se faz nenhuma atitude mais invasiva. As adolescentes sempre elas apresentam elevada prevalência de infecção por HPV, com baixa incidência de carcinoma invasor, com a história natural de NIC2 semelhante a NIC1, acabei de mostrar evidências de tudo isso, e com uma regressão muito alta de NIC2 e até de NIC3. Isto nos leva a uma proposta de trabalho diferente. É inaceitável o ver e tratar. O que é o ver e tratar? É quando se diagnostica com a citologia, há uma evidência colposcópica, em alguns casos, principalmente em países e locais com menores recursos, se faz o tratamento para se evitar a perda da paciente, mas em adolescentes nunca. NIC2, 3, há até uma proposta, conforme a altura que se tem, de se fazer uma biópsia e controle periódico, e quando se tem a persistência, pode ser que daí a gente possa fazer alguma coisa. Então, vamos caminhando para o final. Os fatores prognósticos negativos após excisão, as margens são o preditor de recorrência e persistência da doença mais importante que tem, só que a positividade do DNA HPV, principalmente o 16, 6 meses ou mais após o tratamento, representa o marcador melhor que temos. O tamanho da lesão é levado em conta como um fator prognóstico, e acometimento endocervical também. A margem negativa, quando ela é definida, ela realmente representa um marcador importantíssimo, com muito poucas pacientes evoluindo para uma recidiva ou um problema maior. Então, as que têm margens positivas têm maior risco de persistência e recorrência da doença. A maior parte dos casos de recidiva ocorre em 18 meses e vai diminuindo ao longo do tempo. Mas aqui eu acho que é uma informação que também faço questão sempre de trazer. Em 2007 se iniciou essa coorte nos países escandinavos, mostrando como eles registram tudo, tiveram o seu processo de organização de rastreamento mais cedo que a maior parte dos países, e inclusive colheram frutos por isso, e registram tudo. Então, mas eles mostraram que mulheres que apresentam maior risco de câncer cervical invasor, mesmo mais que 25 anos após o tratamento cervical intraepitelial do MANIC 3. E o risco acaba permanecendo
mesmo quando elas têm mais que 50 anos, isso tudo está e da neoplasia vaginal também. De novo, já eles na sequência vão publicando, então, que este risco permanece quando elas foram tratadas, mesmo em pacientes com 60, 70 anos. Tudo isso levou muito a pensar, e que é o que a gente vai colocar aqui, que é importante lembrar para ficar como mensagem, que várias evidências demonstram pequeno risco de recorrência de lesões precursores do colo uterino ou carcinoma invasor após tratamento NIC2-3, havendo uma redução de 95% nos primeiros 8 anos após o tratamento, e a maior parte dos casos ocorre nos primeiros 2 anos. Esse risco tende a diminuir com o passar dos anos, como tudo que eu falei até agora, mas o risco de câncer é progressivo nessas mulheres e permanece por décadas, hoje se levando em conta que 10, 20 anos, por exemplo, aqui há nestes trabalhos, mostram que nas mulheres temos 56 para 100 mil nas mulheres tratadas versus 5,6 na população geral. Então, há toda essa uma certa controvérsia em alguns dados, mas sem dúvida diminui, só que nós temos como consequência de passar a repensar o tempo de permanência de controle para essas mulheres. Como conclusão, eu coloquei aqui para só estarmos atentos a uma possibilidade de sermos mais conservadores, mas, sem dúvida, em alguns casos, nós temos que também pensar em poder evitar o câncer que pode chegar. Era isso que eu queria comentar, dentro do prazo, vamos embora. Parabéns, Marici. Parabéns, Marici. Excelente apresentação, bastante didática, clara, e mostrando o seu conhecimento nesse tema. Estou colocando em discussão perguntas. Falei tudo, ninguém falou. Professora Ângela Maggio pediu a palavra. Obrigada, professor. Parabéns, Marici, pela sua exposição, achei maravilhosa. Saudade de vocês. Marici, eu queria uma coisa. Você falou dos consensos que há atualmente. Eu assisti uma palestra agora na jornada da Santa Casa sobre achados citológicos. E a palestrante, doutora Neila, ela considerou que seria uma desonestidade dos médicos que pedem citologia oncótica, colposcopia para as pacientes antes dos 25 anos. Isso era muito desonesto, ela falou. Então, houve muita controvérsia na plateia, e eu também acho que as meninas começam a ter relação com 14 anos. Eu vou fazer só a prevenção aos 25 anos. Isso foi muito ruim, ficou muito desagradável, e eu respeito muito a sua opinião. Eu gostaria de saber se você também acha que, pelas novas diretrizes, dizem que é só após os 25 anos, não seria isso uma coisa, assim, diferente? Porque se as meninas têm relações com 14, 15, 17 anos, não faríamos? Seria desonesto mesmo fazer citologia, colposcopia? Eu faço, então eu gostaria de saber se eu estou completamente errada. Um beijo para você. Muito obrigado por tanto ensinamento que você deu hoje, viu? Imagina, eu espero ter passado. Um abraço a todos os colegas. Muito obrigada. Eu não posso deixar de falar quando eu lembro de estar sentada do seu lado para ler minha tese, e eu aprendi coisas que eu não esqueço até hoje e falo para todo mundo. Não pode ficar pondo a, o, as, aos, umas, lembra? Então, a gente aprende coisas que guarda na vida, eu só posso te agradecer, foi o início da minha carreira aqui, e é muito bom. Isso a gente pode te responder com uma certa tranquilidade. Como eu disse, eu até participei, e era exatamente no grupo que definia a idade de início. E a gente vive lendo, estudando, indo a congressos, vendo tudo isso, e existe ainda um pouco de controvérsia. Alguns países e algumas associações, nas suas diretrizes, colocam o início aos 21 anos ou após 3 anos do início da vida sexual, mas isto meio caiu por terra, porque predominam as evidências de que, de fato, como eu mostrei, existem infecções muito frequentes do HPV,
podendo levar a uma maior morbidade, no sentido até iatrogênico, de se você fizer o diagnóstico e ser muito invasivo. Seria esta a ideia de não fazer isto, principalmente a nível público. Eu tenho um slide que eu acabei tirando da apresentação para abreviar, mas que eu falo que as diretrizes, eu defini o que são as diretrizes, mas elas devem ser lidas como uma orientação, mas com uma forma muito sensata de interpretação e execução, na medida de que, quando você tem a sua paciente no seu consultório e você avalia, e, na verdade, você faz o controle adequado, a chance dela ter um problema é até menor do que na população geral. E consta que, abaixo dos 24 anos, a frequência de câncer de colo é muito baixa, justificando a atitude como uma orientação geral. Agora, isto não impede que você faça as suas avaliações periódicas, que você, se achar necessário, peça, e isso é um assunto que gera bastante dificuldade, e a minha vivência diz o seguinte: eu passei a ser mais corajosa na medida de que eu atuo nesta área. Então, eu vejo minhas pacientes sempre, eu não sei ver colo de paciente sem colposcópio. Então, eu faço uma propedêutica muito rigorosa, então eu me sinto à vontade de postergar desde que eu estou vivendo isto. E eu acho que você tem que agir conforme a sua forma de ser, a sua segurança, estando alerta para não avançar o sinal dependendo do resultado dos seus exames. Então, a gente tem só que passar também a ler o que a gente pede para poder entender. Eu sempre falo muito que o pedir um exame é mais importante do que o resultado, porque se você não souber o que vem, saber o que faz com o resultado, é pior. Mas eu relativizo um pouco mais nesse sentido, e acho que todos têm liberdade de agir de forma individual. As diretrizes viram as maiores evidências e concluíram essa forma. Então, eu acho que, de qualquer forma, eu afirmo para você, revendo até para essa aula o preparo, há algumas organizações, inclusive, que falam em 21 anos. Fala-se menos em paciente mais jovem, mas as exceções existem, mas seriam não as regras para isso. Tá? Não sei se eu satisfiz a tua pergunta. Não, está ótimo. Satisfez, sim, muito obrigada e um beijo para você. Eu vou pedir, por favor, perguntas objetivas, não dissertativas, e resposta objetiva também. Por favor, temos vários inscritos. Gustavo Maciel. Oi, Marici. Parabéns, excelente, como sempre. Eu tenho duas perguntinhas bem rápidas para você. A primeira coisa é a seguinte: a presença exclusiva do HPV, por exemplo, num teste de DNA, ele pode não significar necessariamente o risco, principalmente dependendo da paciente. Queria saber que você nos desse uma opinião em termos, principalmente, de o que está por vir aí, em termos de uma predição maior vamos dizer assim, de um risco carcinogênico, que vá além da presença do HPV 16 e 18. E a segunda coisa que eu queria também que você falasse, uma perspectiva do ponto de vista privado e público com relação à questão da autocoleta. Tá. Com relação ao risco, sem dúvida, você separa o joio do trigo quando você faz HPV positivo, principalmente 16 e 18. Eles predominam, o HPV está positivo na população em percentuais variáveis, que giram em torno de 15%, 20%, independente de ter qualquer outra coisa, e, sem dúvida, essas pacientes vão apresentar as comorbidades, os demais riscos para serem avaliadas, então, se elas vão ter ou não. Isso é muito importante, que eu acho que é entrar na cabeça do profissional que pede, de novo, eu vou repetir, o profissional tem que ler com muita sobriedade, com
bastante, porque há um risco maior por princípio. A persistência, a presença e persistência do vírus levam a um risco um pouco maior, mas tem que ser somado. E com relação à autocoleta, apesar de não ser um tema novo, em 2010 o Eduardo Franco me propôs fazer um trabalho que nós íamos fazer até com as encarceradas aqui em São Paulo. Eu lembro disso. Nós, infelizmente, não foi possível acabar realizando, mas ainda está engatinhando. Eu só vou comparar que as próprias diretrizes, todas essas mudanças que existem, levam muito tempo. Quem participou da chegada da captura híbrida, o professor Baracá sabe disso, sabe o quanto isso tudo leva tempos para se instalar. Eu acho que é a mesma coisa a autocoleta, ou talvez vá ser mais fácil, por ser uma coisa que vai dinamizar, às vezes a gente se surpreende com isso. Muito bom. Celso Borelli, por favor. Microfone fechado. Oi. Parabéns, Marici, muito obrigado aí pela atualização. Respeitando o professor Baracá, eu vou ser mais rápido na pergunta. Em relação à colocação da Ângela, eu tenho muito essa visão mais conservadora por conta do tempo, né, de atuação nessa área de PTGI. Então, assim, duas perguntas para você, sem fazer outras considerações, levando em consideração o que você disse do NIC3, que é um dado para mim que eu não conhecia, que apenas 2% do NIC3 é que evolui para o câncer e que tem uma regressão de 28%, mas pensando num NIC3, mesmo no NIC2, positivo na citologia, negativo na colposcopia, considerar aquilo que nós já discutimos esse termo de CAF do canal, para a gente buscar essa lesão intraepitelial teoricamente não visível dentro do canal. E a segunda questão, quando você falou em esterectomia, foi bem concisa, mas assim, considerar a lesão do adenocarcinoma in situ, né? A lesão glandular também pré-cancerígena, mas glandular. Isso você não fez essa abordagem, eu queria saber como Eu acabei falando só da escamosa, primeiro com relação aos 2% do NIC3, é interessante que mesmo aqueles quadrinhos que a gente tinha mais antigos eram bem mais que isso, e essa consideração é dessa última meta-análise e revisão sistemática, que ainda assim recomenda que o tratamento seja feito com os devidos ajustes para ser o mais conservador, principalmente em pacientes jovens, porque ela seria a real lesão precursora. Agora, a persistência é 67% que está ali. Então, a gente tem, no mínimo, que ficar seguindo muito atenta e levar em conta as demais características. De novo, é como o americano fala e faz, basear em riscos maiores, não só no resultado, mas é isso que ainda temos. Mas, por exemplo, nós tivemos até um webinar da sociedade em que uma colega de Barretos, ela apresentou uma série de casos, como ela segue muito bem de perto, de pacientes até 30 anos em que ela nada fez com NIC3 e todas regrediram. A regressão no NIC3 é que a gente fica meio aflito e acaba frequentemente, a recomendação a princípio é tratar. Agora, com relação ao adeno, a lesão... A citologia oculta, né? A citologia positiva, colposcopia negativa, buscar subsídio no canal. De novo, é a lesão glandular. De novo, é que cada um desses temas representa uma grande aula, então alguns eu restringi um pouco. Mas a lesão glandular, ela particularmente ela tem a característica de apresentar as tais lesões salteadas. Então, ela acaba pode ter outras lesões. Então, o tratamento permanece como sendo histerectomia o tratamento ideal. Mas, hoje, a literatura, não é de hoje, de vários anos, vem sendo muito alargada no sentido de que você, em pacientes jovens, com
desejo reprodutivo, principalmente, você, depois que faz o diagnóstico da lesão, você deve fazer um cone até ter margens livres e que você poderia, portanto, acompanhar, lembrando sempre que a sua meta é fazer esterectomia um dia. Não sei se eu fui clara. Obrigado. José Maria e depois José Filassi. Marici, parabéns pela apresentação, foi muito completa, brilhante como sempre. Mas eu gostaria de saber a respeito, Marici, hoje nós estamos utilizando o laser até para melhorar a síndrome geniturinária. E o mundo todo está procurando também substâncias, até fatores de crescimento para estimular esse epitélio, né? Minha preocupação, e eu não consegui achar muita coisa disso, é naquela paciente que já tem um HPV, ou aquela paciente que começa a ter mais relações, um novo parceiro, e adquire o HPV. Qual seria o HPV, comportamento nessas pacientes depois de sessões de laser, FRAX ou até RAIFO? Você tem alguma noção? Porque eu tentei procurar literatura e também não encontrei. Não temos, e é uma excelente oportunidade daqui no nosso trabalho, no nosso dia a dia, de avaliar isso. Existem trabalhos já saindo e que a gente confirma aqui na nossa avaliação clínica de observação de que, de fato, a flora vaginal ela é resgatada, você sabe disso. Então, a gente tem que ou pensar para extrapolar e, na verdade, o que eu posso te dizer somente é que de estudos anteriores não relacionados com a aplicação do laser, de nada dessas energias para a síndrome geniturinária, existe um registro de 2 picos de incidência de HPV, que é nas pacientes jovens que eu mostrei, mas há menção de que por volta dos 45, 50 anos, e se atribui novos relacionamentos, algumas outras causas, mas a gente vai ter que observar isso daqui para frente. Não tenho essa resposta, eu acho que essa resposta ainda não existe. Ok. José Roberto Filassi. Ok. Marici, parabéns. Você sabe que eu gosto do seu trabalho, né? Obrigada. Isso que eu confio em você, né? Eu quero falar duas coisinhas. Uma que eu estava conversando até num congresso com Jesus, ele me falou de um slide que ele viu no congresso americano sobre diretrizes, guidelines. Então, o guideline é o mínimo que você tem que saber. O resto, você tem que usar a tua experiência e o bom senso, né? Isso. Então, assim, não é porque o guideline fala isso, você tem que seguir aquilo e acabou. Perfeito. Né? Por isso você tem que pensar, e aí que entra a experiência de quem estuda, né? E a segunda coisa é assim, margem comprometida, nós estamos discutindo muito, inclusive em mama, porque uma coisa é focalmente comprometida, outra coisa é a margem com 1 centímetro de comprometimento. Então, às vezes, o 2 milímetros, 3 milímetros não muda absolutamente nada, até porque a alça, ela destrói pelo menos 3 milímetros de tecido para um lado e para o outro. Então, a margem comprometida não é aquela que foi cortada, é aquela que sobrou ali, entendeu? Então, isso nós temos discutido muito com a professora Filomena e tem mudado até a conduta em margens comprometidas que são tratadas, no caso do câncer de mama, por radioterapia, né? Mas aí, no teu caso, talvez margem comprometida focalmente não seja aquela que vai acabar sendo igual àquela que não é comprometida. Eu queria que você dê sua opinião nisso. Muito bem, Filassi. Muito obrigada, bem, Filassi. Vou retribuir sem delongas que tenho por você, inclusive na sua formação, que você acaba tendo essa formação oncológica que te faz realmente diferenciado. E eu vejo o seguinte, o guideline você reproduziu de forma mais objetiva aquilo que eu tentei falar todo o tempo, desde que a Ângela perguntou. Guideline, e eu acho que foi perfeita essa sua frase, é o início, é o mínimo. E eu vou só acrescentar que é uma frase que eu tenho falado muito nos últimos anos, desde a pandemia. Ninguém mais pensa. Isso é uma coisa muito triste. As pessoas hoje são
anda para a direita, vira para a esquerda, protocolo para isso, protocolo para aquilo, vai para trás, é muito frequente ir para trás. Então, é perfeito, vamos pensar. E é isso que eu estimulo sempre e que eu falo que no nosso ambulatório isso é feito. Eu chego para os residentes e falo, o que é para fazer? Olha, você acha que tem que fazer isso? E às vezes eu dou até um tonzinho meio, assim, meio forte, para ver se eles negam, porque, nossa, eles falam, não, eu achava que... Não, fala, faça, pensa. Eu acho que isso é perfeito que você comentou. E segundo, aqui a relação às margens. Eu tenho maior facilidade que você. Eu lido com uma área em que eu posso atuar com maior largueza e facilidade. E nós temos, já de muitos anos, que, primeiro, a noção precisa de que a gente cauteriza o leito cirúrgico. Então, nós temos uma chance muito grande de realmente não termos o outro lado comprometido. Nós temos o lado da peça, mas não a base. Segundo lugar, isso é claramente em toda a literatura, com evidência bem tranquila. Então, primeiro, margem comprometida representa um dos maiores riscos, e margem negativa já limpa a área para recidiva e persistência. Por outro lado, a margem, a gente sabe que não é necessário tomar nenhuma atitude de imediato, e nós não tomamos. Nós somos bastante restritos aqui, no sentido de que nós podemos sim fazer o nosso controle, que é feito aqui no HC, mediante uma situação privilegiadíssima com o teste de HPV. Isto veio de literatura, de publicações, e a doutora Maria Tereza publicou a tese falando que nós poderíamos, porque nós fazíamos o controle 6, 12, 18 e 24 meses com colpo e cito. E ela analisou junto a captura híbrida e que se tornou uma, inclusive, referência, que eu saiba, virou um paradigma, porque eu, inclusive, quando nós decidimos no nosso serviço adotar essa conduta, eu levava aos congressos, falava, com 6 meses a gente já pode fazer. E o pessoal falava, não, precisa de 24, de 12, de 18. Pois hoje todo mundo recomenda com 6 meses, e assim nós fazemos com a margem comprometida. E nós temos um percentual muito menor de persistência do que todas as margens. É sabido de literatura que isso varia de menos de 20% até 30%, mais ou menos, as publicações. E nós temos essa experiência, sim. Não há necessidade nem de intervir, nós o faremos depois de comprovada a persistência ou a recidiva. Muito bom. Perfeito, obrigado. Muito bom, Marici. Antes de passar a palavra para o professor Nilson, ele já me deu um sinal umas 3 vezes já. Só quero dar um aviso com relação ao prontuário eletrônico MV. A instituição, nós temos o nosso Prontimed geral e o Prontimed para todas as clínicas, para todos os setores. Mas a instituição definiu o MV. Então, o que nós fizemos? Eu conversei com o Walter, quem está vendo esse prontuário é o Ricardo Simões. Então, e nós temos que aderir, não tem como. Só que nós fizemos, o Ricardo e o Walter montaram de uma maneira que, quando entra no MV, tem uma avaliação inicial, mas, em sequência, nós entramos no Prontimed dentro do próprio MV. Então, eu peço que vocês procurem no ambulatório. O Ricardo, ele está todo dia, de manhã, e tem dia que ele está no período da tarde também, que o Ricardo pode dar as orientações que saíram com relação ao uso do prontuário eletrônico, é o MV-PEP. Tá ok? Professor Nilson Mello, por favor. Nós pegamos o ver e tratar, né, Nilson? Isso. Você lembra, né? Ver e tratar. Depois o ponto e contraponto. Isso. Contraponto, era isso. Não, eu queria parabenizar, Marici, você pela sua brilhante exposição, como sempre. Fiquei preocupado com 106 slides, né? Falei, não vai terminar antes do meio-dia, mas você conseguiu na hora. O recado na hora. Precisa.
pela belíssima apresentação, né? Num tempo tão curto, colocar todos os aspectos mais importantes e de uma forma bastante clara, mostrando o grande domínio. Uma das perguntas que eu faria, o Zé Maria fez, porque era a minha preocupação com a questão do laser, porque, ao mesmo tempo que o laser reativa o herpes genital, ao mesmo tempo ele é utilizado no caso do tratamento, às vezes, do HPV. Então, ficou aqui, e as energias, elas são variadas, tem uma variação de potência, de frequência, de uma série de coisas. Mas já foi feito e você respondeu muito bem. Podemos pensar em estudar isso, né, Nilson? Eu acho que esse é um ponto que... falou, você também, acho que nós podemos passar a fazer a comparação dos nossos casos. Eu acho que isso é importante, né? E a outra coisa que é a questão do pêndulo, né? A questão da colpocitologia oncológica ou qualquer outros oncótica, né? Que não deveria ser feito na histerectomia, já teve períodos em que sim. Com o que você falou, lógico, o colo do útero está próximo à vagina, uma vez que tenha sido feita uma histerectomia, existe essa possibilidade. Então, a minha pergunta para você é se você, após uma lesão, um NIC2 ou NIC3, após você realiza, vamos supor, uma histerectomia, por uma razão qualquer, conforme você já colocou, se deveria ser feito, nesses casos, acompanhamento também ou não. Vaginal. Sim, eu vou aproveitar a sua pergunta para acrescentar dois pontos rápidos, professor. Primeiro, até porque o Celso comentou sobre HPV positivo, colpo negativa, ou então, quando você tem a citologia alterada, é um recurso que vale a pena lembrar para vocês. A gente discutiu muito isso nas diretrizes de 2016, que é a citologia endocervical. Então, só para acrescentar, que eu acho que vale a pena, às vezes você não acha, você fica na dúvida, onde é que está? Às vezes a gente só fazendo uma cito endocervical direto, e não é que a gente recolhe de todos os lugares, inclusive só endo. E a gente fala assim, não, está no colo, tem que tirar isso aqui. E segundo, a questão da histerectomia. A gente está sendo mais largo, mais tranquilo para indicar a histerectomia, apesar de ser tão conservadora, porque a gente vê que pacientes, mas levando em conta os riscos que o americano fala, então, comorbidades, imunossupressão, persistência, idade, desejo reprodutivo, e a gente pode ir, sim, para a histerectomia como uma alternativa de tratamento na persistência ou recorrência. E o que a gente pode fazer com relação a isso? E já está escrito nas diretrizes e é fundamental. Se a gente continua vendo os colos por mais de 20 anos, a 25 anos, que é o que está sendo recomendado pelos países já de fora, com relação a quem faz esteré por razão de uma lesão HPV induzida, ela tem que ficar, sim, fazendo controle. E essa não dá dúvida. Inclusive, eu estou fazendo acompanhamento aqui no hospital com o HPV, porque nós temos e eu estou fazendo. E, de fato, ele é um excelente marcador, se for o caso, da presença da NIVA e de eventual problema. Eu fui ao ICESP, porque eu estava escrevendo a história natural da NIVA, e eu fui ao ICESP ver quantos casos, porque me chamou a atenção uma colega um dia, falando de NIVA, ela falou, gente, vocês ficam falando de NIVA? Não existe neoplasia de vagina, câncer de vagina não tem. Eu fui ao ICESP ver, não tem mesmo. Acho que eles têm 1 ou 2 casos que são originários de vagina. E tem meia dúzia, o Jesus acho que não está, mas eles têm uma meia dúzia de casos que são originários, todos que a gente vê são advindos de doença cervical, histerectomia e neoplasia de vagina posterior. Agora, eu vi no consultório 2 casos de neoplasia concomitante com presença de colo, neoplasia de vagina HPV induzida, mas não é muito comum, realmente não é. Mas a gente tem que ficar vendo sim, tá? Obrigada. Muito obrigado. Muito bom. Vamos, então,
agradecer a Marici e pela apresentação. Muito obrigada. Semana que vem nós teremos, não é, Nilson, a última apresentação do semestre e o nosso convidado é o professor Esper Calas, que vai nos falar sobre o papel das vacinas e as duas pandemias da Covid-19 e o papel das vacinas. Então, um bom final de dia e um bom resto de semana para todos. Muito obrigada. Parabéns, Marici. Muito obrigada. Tchau. Tchau, gente.